Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live, aguardando o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. E, e vamos falar de vários assuntos. Miguel tem uma administração muito exitosa lá na cidade de Petrolina. Um abraço para a Dora Leonardo, Juninho lá da Engazeira, que estão aqui. Eu estou aguardando o prefeito. Paulo Thier, lá de Fortaleza, já entrou aí acenando aí. Boa noite a vocês todos. E Miguel Coelho é um jovem que vai completar 30 anos e administra a cidade de Petrolina, cidade com mais de 200 mil habitantes. Então, vou aguardar aí para... Boa noite, Paulo. Um abraço. Cila Veras, essa aqui residia nos Estados Unidos, hoje deve morar em Recife, é a irmã de Paulo Veras. Estou aguardando aqui, Miguel, para nós iniciarmos nossa live aqui, onde temos vários assuntos pertinentes. Eu quero comunicar a vocês que a live de amanhã é com o prefeito da cidade de Triunfo, João Batista, Triunfo, no estado de Pernambuco. E na quarta, o nosso entrevistado será o presidente estadual do Avante e suplente de senador, Valdemar Oliveira. Então nós estamos só aguardando Miguel aqui. Professor doutor Adriano aí, boa noite também. Então estamos aguardando o pessoal aqui para nós, Miguel Coelho, para nós iniciarmos nossa live. Já estou disponível e só aguardando o Miguel Coelho. Minha vizinha Sandra, agora eu não esqueci não, Sandra. Val Roque entrou, minha esposa entrou também. Tá na batenta aí, mas entrou. Tá tudo aqui, estão tudo aqui. Sandra, eu não esqueça agora não, viu? A minha vizinha aqui. Então, minhas vizinhas Dora Leonardo e Sandra escutam, acompanham a nossa live. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Adriano Fábio. Doutor Adriano Fábio, que também está aqui. Então, só estou aguardando Miguel para nós iniciarmos nosso bate-papo aqui, e onde temos vários assuntos pertinentes aqui para nós realizarmos a live. O prefeito de Petrolina é uma pessoa, um jovem, que faz uma boa administração lá. Filho do atual líder no Senado do governo Bolsonaro, o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, onde também tem seu irmão, que foi ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, e tem Antônio Coelho, que é deputado estadual em Pernambuco. Então, a família bem representada, a família tradicional de Petrolina, a família Coelho, onde tem muito serviço prestado desde o então Nilo Coelho, onde passou por Geraldo Coelho, Oswaldo Coelho, Ciro Coelho, Clementino Coelho. Então, essa família aí tem muito serviço, principalmente no Vale do São Francisco, aonde eles onde tem o maior reduto eleitoral. Então, estou só aguardando o Miguel chegar aqui, já está 3 minutos de atraso, mas nós vamos esperar aqui, porque só para o prefeito de Petrolina, que é um homem muito atarefado, ele entrou agora, nós vamos iniciarmos agora. Miguel acenou aqui, eu vou esperar. Pronto. Alô? Ô, prefeito, tudo Tudo, bom? tudo bem, Fifa? Como é que tá? Tudo claro, o senhor está bem? Bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, o senhor também está me ouvindo bem? Tô ouvindo Está bem. bem? O senhor está bem aí? Sintoniza aí Tô seu tentando imante prender a aqui. câmera aqui, ficar numa posição. Aí, diga lá. Pronto, aí tá bom. Aí tá bom. Tudo bom? Tudo em paz, Tudo graças a bem? Deus. Tudo. Obrigado pelo Tá. convite aí da gente fazer esse bate-papo. Quem agradece sou eu, prefeito. Eu quero agradecer o senhor ter aceitado o meu convite para nós realizarmos aqui nosso bate-papo. Eu não sei se, acho que o senhor já sabe, eu entrevistei, bati um papo com o Fernandinho, seu irmão, deputado federal, ex-ministro, aonde foi bem proveitoso e com certeza, sem dúvida nenhuma, eu quero lhe agradecer e dizer que me sinto lisonjeado com o senhor aceitar meu convite.
É uma alegria para mim falar aí com toda a sua audiência aí. Eu lhe acompanho toda a história aí no sertão do Pajeú, mas também no sertão do estado de uma forma geral. E a internet hoje não tem barreira, né? Não tem limite, termina levando para todos os cantos. E é uma felicidade da gente poder falar um pouco do nosso trabalho, do momento aqui de Petrolina, para, enfim, todos os colegas aí que vão ter a oportunidade de assistir. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá? Prefeito, vou tratar do senhor, eu tenho dado de ser seu pai, mas eu Não, vou você tratar do mesmo. senhor por uma questão Não, pode ser institucional. você, fique tranquilo. Certo? Não. Prefeito, todos os meus entrevistados, nesse momento que nós passamos, eu sempre peço para o entrevistado fazer uma avaliação dessa pandemia que nós vivemos. E eu queria, primeiramente, que o senhor fizesse uma análise da pandemia a nível nacional e também, obviamente, do governo Bolsonaro diante dessa pandemia. FIFA é um momento desafiador, né? Sem dúvida alguma, até por não só por ser uma pandemia, mas até porque por ser pandemia já diretamente envolve algo novo, algo que não tem cura, algo que a sociedade e o mundo está enfrentando pela primeira vez. E o mundo todo, desde dezembro, desde as primeiras notícias do início do coronavírus na China, que o mundo já vem se debruçando aí através da ciência, de pesquisa, das inovações tecnológicas, de poder tentar criar alguma forma de imunização, né, em massa da sociedade. É óbvio que a gente não pode fazer uma avaliação nesse momento sem antes prestar um sentimento de solidariedade, um sentimento de pêsame, um sentimento de perda com todos os familiares ou os amigos ou os parentes que perdeu algum ente querido. Hoje, acho que no Brasil, não vi os números de hoje, mas acho que já são mais de 95 mil vítimas pelo coronavírus. No mundo são quase mais de 600 mil, eu acho. O mundo está próxima disso. Então, é um número, sem dúvida alguma, que cria um alerta, que cria esse medo que a gente está. Hoje eu vislumbro até que a sociedade está um pouco mais obediente em relação à pandemia, porque está vendo as sequelas, está vendo a gravidade disso. Para fazer uma avaliação do âmbito geral, assim, do âmbito nacional, eu acho que é um pouco complexo, até porque a gente está muito envolvido no ambiente local, né, regional da nossa cidade, e o Brasil é um país continental, então tem desafios regionais distintos, enfim, que precisam ser olhados com uma lupa específica, mas eu vejo que o governo federal não poupou esforços do ponto de vista que compete a ele, principalmente na questão econômica, financeira, tanto para os entes federativos, ou seja, as prefeituras e os governos do estado, como também nunca na questão da sociedade de fazer o poder de transferência de renda, né? Até porque a gente sabe que pelas medidas de isolamento, pelos efeitos do início da pandemia ali entre fevereiro e março, houve uma maior sequela social depois da perda da vida, é óbvio que essa é imensurável, é inestimável, foi a perda do emprego. E a gente viu que isso aconteceu no mundo inteiro. Se você olhar a queda do PIB americano, do PIB alemão, do PIB europeu e de tantos outros países, são recorde atrás de recorde negativos. Então, o governo federal se preocupou em fazer essa transferência de renda, e tanto que o auxílio financeiro, que ficou vulgarmente conhecido como Corona Voucher, se caracterizou na maior transferência de renda da história do nosso país. Tanto que, inclusive, conseguimos diminuir a linha de miséria num período de pandemia, exatamente porque foi um valor substancial transferido para as pessoas mais carentes. É óbvio que teve falha em algum momento pelo cadastro, até porque foram mais de 80 milhões de brasileiros, ou seja, quase metade do Brasil recebeu esse tipo de auxílio, mas eu vejo com bons olhos. E no ponto de vista político, do apoio financeiro, não pode ter prefeito nem governador se queixando do governo federal no tocante a apoio financeiro, porque não faltou. Na parte da saúde, particularmente, todos os estados receberam e todos os municípios receberam. Se olhar, se for fazer um recorte só em Pernambuco, Pernambuco já recebeu mais de R$ 1 bilhão só para apoio às medidas do coronavírus. É óbvio que aí podem querer fazer o debate. Ah, não é necessário, mas ninguém pode negar que 1 bilhão é R$ 1 bilhão e que isso é muito dinheiro em qualquer cenário. E também os municípios. É óbvio que cada município tem uma realidade financeira. A gente também não está negando a crise, muito pelo contrário, aqui em Petrolina a gente já tem uma queda das arrecadações, né, na casa de mais de 30%, tem
tem imposto ou taxa que caiu mais de 40%, então você precisa fazer um esforço de gestão fiscal para que possa fazer o equilíbrio das contas, mas Petrolina, se for contar só o apoio do governo federal, nós vamos receber até o final da última parcela, que é agora agosto, setembro, mais de 30 milhões. E graças à força política, que é por a gente ter um senador, por a gente ter os deputados federais que nos ajudam, Petrolina também está recebendo outro volume financeiro nesse tocante ao enfrentamento ao Covid. Né? Então, isso tudo se transforma, porque até uma curiosidade das pessoas, amiga, é muito dinheiro, Pernambuco recebeu 1 bilhão, Prefeitura de Petrolina vai receber mais de 30 milhões. Para onde é que esse dinheiro foi? Aqui em Petrolina, nós somos a cidade que mais testa em todo o estado de Pernambuco, ficando atrás só da capital do Recife. Então, a gente já comprou, ao total, 34 mil e essa semana passada compramos mais 50 mil testes. Abrimos um hospital de campanha, contratamos leitos de UTI, abrimos leitos de UTI em parceria com o Hospital Universitário, contratamos novas equipes, contratamos tecnologia para fazer a teleconsulta, né, a telemedicina, para poder auxiliar também as pessoas que estavam com medo. Abrimos novas UBSs. Aqui, inclusive, hoje inaugurei o posto de saúde, a UBS, né, Unidade Básica de Saúde, número 19 da nossa gestão. Então, isso, e a gente sabe que quanto mais investe na atenção básica, mais cedo você consegue fazer o diagnóstico daquelas doenças, não só o Covid, mas até porque isso é uma coisa que as pessoas têm que ter o alerta. Não é porque teve o Covid que todo mundo parou de ficar doente, muito pelo contrário, o Covid é uma doença a mais, então a gente tem que tratar do resto todo e do Covid, que é um desafio ainda mais peculiar, né? Então é por isso que a saúde não pode parar, e de tantos outros investimentos. Então eu faço essa primeira avaliação. É óbvio que a gente também reconhece de que numa fala, numa narrativa, de fato, pode ter tido algum desencontro, alguma fala, enfim, fora do contexto, mas eu acho que a gente tem que ser julgado muito mais pelas ações do que pela fala, né? É igual aquele ditado, faço o que eu, como é? Faço o que eu digo, mas não Faço o que faço o eu que eu faço, mas falo, né? é, Então, pelo menos o exatamente. governo federal, nas ações, foram muito positivas. Pode ter tido um descuido, aí enfim, um exagero em alguma parte de algumas narrativas, mas o importante é que na ponta chegou, tanto para as prefeituras quanto chegou para os estados. Aproveitando o fator pandemia, eu sei de que o senhor abriu um hospital de campanha municipal. Depois, o governador abriu o hospital, inaugurou a semana passada um hospital de campanha, 175 profissionais. E hoje, o senhor colocou em funcionamento o centro de atendimento ao enfrentamento à Covid. Como também eu pesquisei e sei que Petrolina, dentro das cidades do Nordeste, acima de 200 mil, é a cidade que tem menos óbitos. Tem 55, enquanto Vitória da Conquista tem 60. É a segunda. Mostra de que é a segunda. Mostra de que a sua gestão está focada, além de todas as áreas, mas muito mais nesse momento do Covid, é isso? Sem dúvida, a gente tinha um planejamento aqui, né, FINFA? Até depois do carnaval, aí, começo de março, nós tínhamos um ano que, assim, era um ano de entrega, um ano de realização, um ano de você poder prestar conta do seu trabalho, até porque tinha tinha e tem, né, um calendário eleitoral que agora foi atualizado e prorrogado, mas tinha um calendário eleitoral que você precisava cumprir as limitações impostas por tal. Mas chegou o Covid e isso foi um F5, né? Atualizou e mudou a realidade de todo mundo. Então a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. E tanto que aqui, desde o início, que a gente viu que chegou em São Paulo, né? A primeira cidade foi São Paulo a registrar o Covid. E aí Petrolina, por ser uma cidade muito conectada por voos diretamente com São Paulo, Recife, Salvador e por outras capitais, a gente sabia que isso era uma questão de tempo de chegar aqui. Então a gente precisava prevenir, a gente precisava partir na frente para poder evitar esse problema enfim, de medidas, né, retardatárias ou então demoradas, que isso iria acarretar um maior prejuízo no que é intangível, que é a vida humana. Então, eu acho que fazendo esse retrospecto aí de março até agosto, acho que o melhor número é esse que você deu. Petrolina, hoje, das grandes cidades do Nordeste brasileiro, é a cidade que menos morreu. Se você fizer pela taxa de mortalidade, que é 55 óbitos a cada 100, 55 óbitos no total, né? E aí você faz a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. E a segunda é
Vitória da Conquista, no sul da Bahia. E se você pegar Recife, pegar as capitais, os números são bem mais expressivos. Então, isso mostra que as nossas medidas foram assertivas e a gente teve dedicação integral desde março, abril, maio, junho, julho, que a gente aqui tomou conta de todo o serviço da prefeitura, mas 90% do nosso tempo era dedicado a esse combate ao Covid. Não que ainda não seja, mas, como eu disse, a população se conscientizou também desse novo momento, dessa precaução que precisa ser, todos nós precisamos nos adaptar. Até porque eu tenho dito aqui sempre, até aproveitar a sua audiência, de que não é porque estamos flexibilizando, porque estamos reabrindo determinados setores, de que a vida é normal. Vamos relaxar que já passou. Não passou. O vírus continua frequente, vivendo aqui dentro da sociedade. O que a gente precisa é se adaptar a conviver com esse vírus até que surja uma vacina comprovadamente que possa imunizar em massa a população. E isso deve acontecer entre dezembro a fevereiro do próximo ano. Então, até lá, é todo mundo de plantão, todo mundo vigilante para poder continuar segurando baixo esse número de óbitos. Mas, de novo, quero aqui destacar, é o menor número de óbitos do Nordeste, mas a gente sente muito essas 55 vidas que, infelizmente, perdemos para o Covid. O governo do estado acabou de me enviar, e eu publiquei, de que eles ressaltam que mais de 7 mil vidas foram salvas em Pernambuco. É uma boa notícia, até porque está na descendente, né, Miguel? O que a gente percebe, enfim, é óbvio que quando você pega a linha geral de Pernambuco, e até porque 70%, 80% dos casos do estado estão concentrados na região metropolitana. Então, quando a região metropolitana estabiliza, tende a impressão de que o estado estabilizou, mas Petrolina tem uma realidade, Caruaru tem outra, Serra Talhada tem outra, enfim, Afogados, e cada cidade tem a sua realidade. Então, eu não gosto muito de ver esse número geral. É óbvio que é uma notícia importante, sem dúvida, o número de vidas preservadas e salvas no âmbito estadual, até porque isso é um esforço compartilhado de todas as prefeituras com o governo do estado, com o governo federal, com a sociedade civil organizada, enfim, com a imprensa que ajuda a disseminar essas informações, mas a gente precisa ter um olhar regional, de novo, localizado para cada cidade. Então, aqui em Petrolina, o que a gente percebe, enfim, foi que nas últimas 3 semanas continua crescente o número de casos, mas está estabilizado nessa crescente, ou seja, toda semana você está no mesmo patamar de novos casos. E a boa notícia é que você está conseguindo manter ali a taxa de ocupação dos leitos de UTI abaixo de 60%. E, consequentemente, o número de óbitos também está diminuindo, que é o mais importante. Então, eu prefiro ter um pouco mais de cautela do que a celebrar. É óbvio que todo dia a gente celebra novas curas, a gente celebra novas altas dos pacientes que estão saindo dos nossos leitos que estão internados, mas o momento ainda é de cautela. O seu governo fez uma parceria com o governo federal no valor de 85 bilhões para a pavimentação. Inclusive, para pavimentar 40 quilômetros de rua. Prefeito, as obras não foram concluídas, mas foram concluídas ou estão em execução. Exatamente. Foram concluídas porque ainda estão em execução. Muita obra. Mas até fazer uma pequena correção. Foi mais de 85 milhões, se a gente somar o antigo governo federal do presidente Temer e agora o governo federal com o presidente Bolsonaro, de pavimentação deu mais de 85. Só esse ano a gente teve aí, enfim, 60, tem 3, tem 9, tem aí ainda umas parcelas novas. Enfim, acho que esse ano vai dar mais de 100 milhões executado pela prefeitura. Se a gente fizer em parceiro, contar também, contabilizado, obras realizadas pelo DENIT ou a Codevasf, que também é uma empresa importantíssima aqui na nossa região, você sabe bem da importância da Codevasf para o Sertão e para o Agreste, e agora está chegando na Zona da Mata, ela tem um protagonismo regional fundamental. A gente tem aí pelo menos outros 60 milhões também sendo realizada pela Codevasf. Então tem um volume de obra muito grande. E é óbvio, enfim, que você não faz 500 ruas em um mês. Isso leva um tempo, até porque 500 ruas é chão que só a peste para o cabo asfaltar. Precisa de um tempinho para a gente poder ir fazendo. Mas o que eu fico muito feliz é porque em 2016, na campanha passada, eu fiz o compromisso com a população de Petrolina de pavimentar 200 ruas. E nós já entregamos de obra pronta mais de 400. E tem outras 500 em execução, que vão ficando prontas, enfim. Todo dia aqui a gente está entregando obra nova. Então, até dezembro, nós vamos ter aí, se não tiver nenhum
caso fortuito aí que faça paralisar nossas atividades, a gente vai estar entregue mais de 900 ruas. Isso contabilizando ruas, avenidas duplicadas, que aqui a gente duplicou já, acho que 4 avenidas importantes e já estamos licitando mais 2 duplicações. O DENIT está fazendo obra de 2 viadutos aqui, que somam mais de 18 milhões de reais de investimento. A gente vai duplicar a saída de Petrolina para o Recife, vamos licitar a recuperação é uma PE que vai virar BR novamente para que a gente possa requalificar a saída de Petrolina para a divisa com Casa Nova na Bahia. Então, enfim, tem muita obra acontecendo aqui em Petrolina, tenho certeza que você acompanha aí, mas o petrolinense está orgulhoso, porque aqui a máquina está moendo com força aqui para poder fazer essas obras acontecerem. Mas o senhor, a questão dos viadutos, esses viadutos, o senhor disse hoje no rádio que iam ficar prontos agora em setembro? O cronograma do DENIT é de entregar em final de setembro ali. Eles estão botando até o dia 30 de setembro, mas enfim, é uma obra complexa. Eu estou dando um desconto de pelo menos uns 15 dias, que vai entrar em outubro, até porque tem algumas interferências da CELP e da CEP, que é a usina termoelétrica aqui, que tem a fiação de alta tensão, que eles precisam fazer a remoção. E isso termina fugindo um pouco do controle do DENIT, né? Porque, enfim, são 2 empresas aí de serviços privados, da questão de concessão pública de energia, que vão precisar também fazer essas obras, mas se o cronograma for respeitado, a gente entrega esses 2 viadutos aí até meados de outubro. O senhor já deu uma pincelada, mas faça agora com mais calma. Esse mês de julho foi um mês de diversas inaugurações da sua gestão. Habitacional, complexo, avenida. Faça aí um esboço aí dessas inaugurações nesse mês de julho. Enfim, a gente ficou 15 dias sem poder fazer inauguração, né? Porque nós adotamos isolamento social aqui de novo, e até que, enfim, por coincidência do destino, eu também peguei dengue, graças a Deus foi dengue, né? Em época de Covid a gente celebra quando é dengue agora, mas enfim. Não foi Covid, não? Não, pulei essa fogueira, não, graças a Deus me escapei dessa, mas peguei uma dengue em compensação, então fiquei uma semana em casa também, remoendo de dor aqui, mas passou, estou 100%, estou recuperado. Mas a gente teve aí, nesses 15, 20 dias de junho a julho, a gente fez bastante inaugurações, né? Enfim, diversas ruas, eu não vou conseguir aqui enumerar quantas ruas foram inauguradas, mas, enfim, a gente fez entrega dos residenciais, foram 498 casas e apartamentos, né, entregues. A gente fez entrega em julho, acho que de 3 novos postos de saúde, entrega da casa de parto, do centro de parto normal, que era uma obra muito esperada, muito sonhada pelos petrolinenses, que realizou um mês ontem até da inauguração, então a gente viu aí, enfim, novas vidas chegando em Petrolina através da casa de parto, e os depoimentos das mães, dos familiares, são algo assim emocionante, que, enfim, nos dão energia de fazer obras como essas. A gente está agora com o Centro de Referência da Mulher para ser entregue na semana que vem. Amanhã eu estou inaugurando uma nova creche também aqui. É óbvio que as aulas estão suspensas, mas é importante que esses novos equipamentos da educação possam continuar sendo feitos, até para que quando voltar tenha mais capacidade de novos alunos poderem realizar o sonho aí, o início da sua vida escolar. Deixa eu ver, a gente tem a oficina do artesão que vamos inaugurar essa semana, o Centro Heraldo Gueiros, que é um centro gastronômico que a gente construiu do zero. Inaugurou, né? Quadras novas que inauguramos, exato, também foi inaugurado. Então, enfim, tem muita obra aí. E é óbvio que a memória aqui não vai dar conta de tudo, mas eu fico feliz. Ciclovias, a gente inaugurou 2 novas ciclovias no mês de julho. Só para você ter uma ideia, nesses primeiros 4 anos, né, 3 anos, 8 meses, que é o que a gente tem de mandato, a gente já inaugurou mais de 15 quilômetros de ciclovia. Iluminação em LED, nós já investimos mais de 18 milhões em iluminação em LED. O matadouro que estava fechado, reformamos, e semana passada a gente assinou o contrato com a empresa que vai administrar, semana que vem estamos inaugurando, avenidas duplicadas, avenidas pavimentadas, enfim, teve muita coisa aqui. Prefeito, o senhor convocou, acho que no final da semana que passou, começou a convocar os cadastrados foram aprovados no concurso de professor substituto para educação infantil e ensino fundamental. Foram 231 que estão ainda sendo cadastrados. Isso supre a demanda da educação em Petrolina?
Não, não, ainda não. Assim, eu acho que até o que a gente fez, FIFA, eu posso estar errado aqui, a memória pode estar me falhando, e peço desculpas, mas eu acho até que a gente não convocou novos concursados. Eu acho que a gente chamou quem já estava no cadastro. Então, se a gente fez, a gente está chamando um novo cadastro, que a gente fez um grande concurso aqui de diversas categorias, mas por conta da pandemia a gente suspendeu as nomeações, né, com exceção da saúde, enfim, por razões óbvias, mas o da educação eu acho que tinha sido parado, até porque estava sem aula. Não adianta você convocar novos professores se não vai ter aula. Então, isso tinha ficado parado por um tempo. A gente está com um plano de retomada das aulas, mas hoje, os prefeitos tivemos a reunião com o governador Paulo Câmara discutindo sobre a retomada das aulas. A grande maioria dos prefeitos se colocaram contrário a iniciar agora no mês de setembro. Então, o governador, junto com o secretário Fred Amâncio, ficaram de reavaliar essa retomada das aulas, até porque eu acho que o que vale a pena a gente tomar com muita cautela e até como experiência. Tem estados aí que já estão retomando, perdão, as aulas agora em agosto. Então é até bom a gente ver essas experiências de outros estados para que a gente não repita os mesmos erros que eles vão terminar acontecendo, que é algo natural também de uma retomada inicial. Como também o que a gente percebe muito é o medo, o receio dos pais em colocarem seus filhos de volta às escolas. Isso a gente está vendo na rede pública e na rede privada. Então, esse é um debate que ainda vai render muito assunto aí, muito caldo, para que a gente possa ter tranquilidade, mas segurança no momento de ofertar, tanto para os alunos, mas também para os profissionais da educação, que também são de fundamental importância. Prefeito, eu pesquisei aqui uma parte da sua trajetória e achei, quando o senhor era deputado, o senhor se elegeu deputado, o senhor foi designado presidente da Comissão de Agricultura na Alep. Naquele momento, ganhou notariedade o senhor que foi para criar a União pelo Pelo Nordeste, um Nordeste. movimento superpartidário para reunir parlamentares e lideranças voltada para o desenvolvimento do semiárido. Esse projeto ainda caminha, caminha normalmente ou como é que está? O senhor sabe? Essa iniciativa a gente criou na época da Assembleia, junto até com o deputado Rodrigo Novaes, o deputado Claudiano Filho, enfim, e outros deputados, a grande maioria dos deputados pernambucanos, se não todos, assinaram esse manifesto de criação do movimento, até porque não era um movimento apenas da Assembleia de Pernambuco, muito pelo contrário, a gente viajou às Assembleias do Nordeste para que tivesse o apoio de todas e tivemos o apoio de todos. Acho que a gente só não chegou aí no Piauí, no Maranhão, mas os outros estados nós fomos e tivemos o apoio irrestrito desses deputados, até fazer uma referência ao deputado estadual Bruno Cunha Lima, na época da Paraíba, que também foi um parceiro idealizador disso. E a ideia desse processo, dessa união pelo Nordeste, era criar um senso de urgência para obras e para demandas e pautas importantes para o semiárido nordestino, não só de Pernambuco, mas de todo o nosso estado. E a época eu lembro, a gente chegou a ter reunião com o ministro Mangabeira Unger, que era no governo da presidente Dilma, à época. Depois, já no começo do presidente Temer, a gente também teve reuniões com alguns ministros, com governadores, para falar, por exemplo, da Doutora do Agreste, do ramal do Agreste, ramal do Entremontes, para poder falar do Canal do Sertão, para poder falar da transposição. Isso só estou falando de projetos de Pernambuco, né, do interesse de Pernambuco, para não abranger o de outros estados. E a gente viu que muita coisa andou. Agora, o que a gente sentia a importância era exatamente essa união dos parlamentares estaduais para cobrar da bancada federal, cobrar dos seus respectivos governadores, força, apoio, pressão política nesses projetos que há muitos anos estavam aí ou em ritmo lento ou engavetado. E foi algo que eu considero bastante proveitoso, até por uma experiência mesmo, de poder conhecer outras realidades. Enquanto estava na Assembleia, a gente estava tocando isso, mas aí até, enfim, por realidade, Rodrigo virou secretário também, logo depois da campanha de 18 e outras realidades foi tendo, e terminou adormecendo, digamos assim, esse projeto da União, da União pelo Nordeste. Mas pelo menos é algo que teve isso, que surtiu um efeito, que pelo menos provocou ali as pessoas a saírem um pouco da zona de conforto. O senhor é filiado ao MDB. Eu já entrevistei aqui o presidente estadual, Raul Henrique, e tirando um pouco o foco de Petrolina, vamos falar de Estado. Como é que o senhor avalia a situação do MDB em Pernambuco para as eleições de 2020?
O que a gente tem falado, quando eu digo a gente, eu e o senador, né, Fernando Bezerra, porque somos os dois do Exato. MDB, a gente tem defendido muito, tanto com o senador Jarbas e principalmente com o Raul, que é o nosso presidente estadual, que o MDB precisa ter protagonismo no Estado. O MDB não é partido de ser apêndice, o MDB não é partido de ser anexo de nenhuma outra legenda. Pela história do próprio Jarbas, pela história do próprio MDB, de tantos outros de tantas outras figuras importantíssimas do MDB estadual, do Agreste, da Mata, da Metropolitana, do Sertão, enfim, de todos os sertões. Então precisa que o MDB retome esse protagonismo. E o que ficou acertado entre a gente, entre os dois grupos aí que hoje estão com os principais espaços do MDB em Pernambuco, é de que a gente vai lançar o maior número de prefeitos e candidatos a prefeitos e vereadores, até porque política se faz com espaço também, enfim, política não se faz só com microfone, você tem que ter voz e tem que ter espaço para poder ocupar e para que possa defender um protagonismo do partido. E eu acho, se, enfim, somado aí todos os candidatos, das duas alas do MDB, né, acho que vão ter mais de 50 candidatos a prefeitos. E isso significa quase um terço do nosso estado, né, que o MDB vai ter candidatos a prefeitos de cidades importantes, que aqui destaco, enfim, o caso de Petrolina. E vamos fazer alianças, se possível, em Caruaru, se possível, em Jaboatão. O Recife, sem dúvida alguma, é a principal cidade política por ter o maior número de eleitores e por ser a capital do estado também. Então, precisa que o MDB tenha um peso importante, tudo bem. A gente defendia que o MDB tivesse candidatura própria no Recife, mas se, enfim, Raul decidir que não seja assim, mas o que não pode também ficar no espaço tímido, acanhado, tem que ter voz ativa no processo do Recife, até porque a gente está vendo que o Recife está cansado, o Recife quer mudança, o Recife quer oxigênio novo, o Recife quer um novo ar, quer um novo momento, quer um novo tempo. Então a gente precisa que o partido também ofereça a sua parcela de contribuição, assim como também em outras cidades. Então eu estou muito animado de que é óbvio que o calendário eleitoral, por conta da pandemia, vai ser por aqui, eu acho, né? Vai ser pelas redes sociais, a grande maioria, a grande parte. Mas o debate político não pode ser frustrado, muito pelo contrário. Eu defendo que, quando for permitido, temos que fazer o debate político na sua máxima, usar de todos os instrumentos para poder conscientizar, para poder provocar a sociedade sobre o que queremos para a Petrolina, para o Recife, para o estado de Pernambuco como um todo, para que possamos projetar um futuro melhor. Então, eu estou muito animado que o MDB vai sair maior do que está entrando nessa campanha de 2020 e que o MDB tem um projeto para Pernambuco para oferecer. Não, o senhor acha que, o senhor imagina que o deputado federal e presidente Raul Henrique possa sair candidato a prefeito em Recife? Não, acho que se fosse para isso ser, e Raul teve todas as oportunidades de se manifestar e defender isso, né? O que eu tenho percebido muito é que Raul está muito aberto ao diálogo, isso é muito positivo. Até porque, enfim, tem prazo, né? Tem até dia 26 de setembro para poder tomar uma decisão, se vai ter uma candidatura própria ou se vai fazer uma eventual coligação com quem quer que seja. O que eu defendo é de que essa decisão seja uma decisão compartilhada com todos do MDB, que não pode ser uma decisão fechada, até porque tem que se pensar no Recife, tem que se pensar nas outras cidades do estado também, para que, de novo, se bote sempre o interesse coletivo das respectivas cidades, o interesse de Pernambuco, assim, de uma forma generalista, mas que se defenda o protagonismo do partido. O senhor era a favor, qual era a posição do senhor em relação às eleições deste ano? Em relação ao que de ter ou não ter? As eleições deste ano, o senhor era a favor de ser agora em outubro ou com essa mudança para 15 de novembro? Não, eu era a favor de se manter em outubro. Inclusive, estou feliz, fiquei feliz que os meus representantes, tanto Fernando Filho quanto o senador Fernando, votaram para não mudar as eleições, por um efeito muito simples. E eu defendo isso com muita tranquilidade, porque a mudança na prática de outubro ou novembro é zero, porque não vai ter vacina até lá. Então, os cuidados com a pandemia vão ser os mesmos de se fazer em outubro ou de se fazer em novembro. E fora que você já teve um calendário eleitoral prejudicado desde o dia 1º de janeiro. O calendário eleitoral não se resume a chegar no dia e digitar lá o voto e depositar o voto. Muito pelo contrário, você tem uma série de datas aí, de restrições administrativas e tantos outros coisas que o calendário eleitoral faz as suas devidas ressalvas. Então, já estava prejudicado, mas
paciência, o Congresso aprovou, eu sempre digo isso, quem tem maioria ganha, quem tem minoria se lascou, perdeu mesmo e tem que se adaptar à nova regra. Então, se a maioria decidiu por mudar a eleição para dia 15 de novembro, vamos nos adaptar e estou muito tranquilo também, né, que a gente possa respeitar esse novo calendário e quando o momento apropriado for, a gente está no momento da pré-campanha, né, de construir um novo programa de governo, que é isso que estamos focados agora, mas de quando for permitido lá na convenção e depois, a partir do dia 26 de setembro, que a gente possa prestar conta do nosso trabalho e pedir aí, mostrar para Petrolina tudo que foi feito e principalmente o que queremos fazer ainda pelos próximos anos. O senhor vai enfrentar aí em Petrolina os pré-candidatos que eu pontuei. O ex-prefeito Lócio, o ex-prefeito Odaci, Gabriel, doutor Marcos, Vinícius Santana e Sargento Quirino. No caso aqui são 6 que eu pontuei. E qual a expectativa que o senhor tem? O senhor acha que ganha no primeiro turno? Enfim, eu sempre digo aqui que adversário não se escolhe, adversário se vence. Então, a oposição vai fazer a sua estratégia e eu vou fazer a minha, né? A nossa estratégia de poder ganhar as eleições. E estou trabalhando para poder ganhar as eleições, preferencialmente do primeiro turno. Mas se a população de Petrolina quiser um pouquinho mais de emoção, aí vamos para o segundo turno. Mas isso não dá para combinar isso. O que eu posso garantir é dedicação, a entrega, é trabalho, é resultado, é empenho, é coragem, é liderança, para que a gente possa mostrar isso para a população e que a população possa fazer a melhor escolha para um futuro que represente os seus anseios, que represente a sua esperança de uma Petrolina melhor, de uma Petrolina de futuro, uma Petrolina de emprego, uma Petrolina de geração de perspectivas positivas para os próximos 4 anos. Então, de novo, eu estou muito tranquilo, até por uma experiência própria. Em 2016, eu comecei as eleições com 3%, com 2%, e ninguém acreditava, e ninguém me apoiou. Fizemos a campanha aqui sozinho, do ponto de vista político, né? Mas a população compreendeu qual era a nossa proposta, compreendeu qual era o nosso programa de governo e principalmente compreendeu o nosso projeto para o futuro de Petrolina. E tivemos o apoio mais importante de todos, que foi o da população, que foi da sociedade. E ganhamos a eleição. Saímos de 2%, 3% para ter quase 40%. É óbvio que naquela época não tinha primeiro turno, ou não tinha segundo turno, e Segundo. ganhamos as eleições em 16. Mas vamos trabalhar para poder ganhar as eleições no primeiro turno, sim. O deputado federal Gonzaga Patriota já anunciou que vai apoiar a candidatura de Odaci. E o deputado Lucas Ramos, que saiu do páreo, vai apoiar a candidatura de Lócio. Como é que o senhor pontua essa situação? Uma campanha política é que nem xadrez, né? Você tem que dar um checkmate nos outros para poder ganhar. Então, o que eu fico assim, que percebo é que o PSB, depois da nossa saída, e com toda a humildade possível, é que o PSB definhou aqui em Petrolina, até porque o PSB tem uma história de 20, 25 anos de sempre ter, pelo menos vereadores, candidatos a vereadores e ter ali cadeiras na Câmara de Vereadores de Petrolina. E sempre disputava as campanhas majoritárias. O que a gente percebe agora é que o PSB não tem candidato a prefeito e muito menos, nem sequer candidato a vereador. Então, faltou, enfim, não cabe a mim dizer o que é que faltou lá, até porque eu não sou mais do PSB e boa sorte ao PSB. Mas, até porque saí exatamente porque não estava mais acreditando enfim, no projeto e na forma de fazer política que o partido estava colocando em Pernambuco e no próprio Brasil, que a gente estava numa política diferente, numa forma de fazer política diferente, por isso que eu optei de ir para o MDB. Então, enfim, não cabe eu estar dando pitaco enfim, no partido dos outros. Cabe focar toda a nossa energia no MDB, de poder agregar o maior número de partidos aliados. Hoje nós temos já a maior frente política, são 13 partidos, eu acredito, enfim, que a gente tem na nossa base aliada. Temos a maior base aliada da história do Petrolina na Câmara de Vereadores, são 18 vereadores que temos diversos pré-candidatos a vereadores do nosso lado, lideranças comunitárias, então vamos trabalhar até o limite da convenção de poder somar novos partidos. Até porque, pelo que você falou de candidato aí, já teve uns 2 desistindo aí. E foi. Olha, deixa eu dizer, o público precisa saber que o senhor pontuou que tem a maioria da Câmara, e eu preciso dizer que Petrolina tem 23 vereadores na Câmara, e da base do prefeito são 18. Isso. Só, no caso, só 5 que são oposição. O senhor, na eleição de 2016, o senhor juntou a família Coelho.
Inclusive, o deputado, na época, o deputado Guilherme Coelho, seu primo, né, primo do seu pai, foi quem indicou a vice. E fui informado de que quando ele foi deputado durante o ano de alguma coisa, ele também colocou emendas para Petrolina. Essa parceria vai continuar agora? Sem dúvida, até porque a parceria e a união, né, que fizemos da família depois de 30 anos dessa separação política de 86 a 2016, ela não foi uma aliança de uma eleição, foi uma aliança de poder unir, de fato, a família em prol de um programa de um desenvolvimento de futuro da cidade, e que se passava pela eleição de 2016, e que todos os trabalhos, os resultados estão aí para poder comprovar que foi uma aliança extremamente importante, a quem eu reconheço muito esse gesto, tanto de Guilherme quanto do senador Fernando, de poderem deixar as diferenças de lado e buscarem esse interesse de união, de amor, de paixão pelo desenvolvimento e pelo crescimento da nossa cidade, pelo futuro que queremos construir. Então, vamos sim manter, temos total interesse, inclusive esse final de semana fiz uma agenda junto com o deputado Guilherme, com o senador Fernando. O Democratas hoje, como você bem disse, ocupa, né, a cadeira de vice-prefeita aqui com o Lusca, que é uma grande vice-prefeita, tem todo o meu reconhecimento, todo o meu carinho, toda a minha admiração pela lealdade, por toda a contribuição que ela deu ao longo desses quase 4 anos, né, desse primeiro mandato, e é natural que o Democratas possa continuar com esse espaço, até porque o Democratas aqui em Petrolina, nós temos 2 deputados, né, tanto o deputado federal Fernando Filho, quanto o presidente municipal, que é o deputado estadual Antônio Coelho. Então, é natural que o DEM possa pleitear a continuidade disso. Mas a gente está fazendo essas conversas para que, enfim, de novo, temos até o dia 16 de setembro de poder fazer a convenção e fazer o registro das candidaturas. Iel, como o senhor falou, a atual vice é a Lusca Portela, mas eu também fui informado de que o Simão Duran é um dos nomes que cotado para ser seu vice. O senhor vai repetir a chapa ou não definiu ainda? Não defini, até porque, enfim, eu já disse aqui na live, FIFA, que a gente estava dedicado 100% à gestão e ao combate ao problema da pandemia do coronavírus, né? Eu estou começando a falar de pré-campanha agora, no mês de agosto, para começar a fazer todo esse processo aí do programa de governo. Então, eu prefiro agora em agosto a gente se dedicar a construir um bom programa de governo realista, um programa de governo execuível, que a gente possa entregar e se comprometer com a população pelos próximos anos, e aí quando setembro iniciar, que a gente vai ter esses 15 dias, 16 dias de prazo das convenções, é quando essas conversas e diálogos enfim, de composição de chapa vão acontecer, mas o Democratas tem nomes que são legítimos, sem dúvidas, como outros partidos também têm, que eu acho que não pode se eliminar nenhuma possibilidade. Exato. Como é que o senhor avalia a situação da AMUP junto à CNM em favor dos municípios? Olha, eu quero aqui fazer um registro aí do nosso presidente patriota, né? O presidente da MUP, ele tem uma posição muito ativa, ele tem uma posição muito serena, equilibrada, até porque, enfim, você conciliar interesses de 184 prefeitos tem que ter uma habilidade, né? Porque tem prefeito de todos os partidos, enfim, cada cidade tem uma realidade e uma dinâmica própria, e Patriota tem esse equilíbrio e essa paciência também, assim, de ser elogiada e reconhecida por todos nós, como ele é reconhecido, sem dúvida, por todos os prefeitos de Pernambuco. E essa interlocução, porque a CNM, por estar em Brasília e por cuidar, óbvio, de toda dos prefeitos aí de todos os municípios brasileiros, Patriota termina sendo o nosso porta-voz, e claro, por ser presidente da MUP, cabe a ele esse papel. Então, faço aqui esse reconhecimento de um belíssimo trabalho de Patriota. Eu fico feliz de ter contribuído um pouquinho. Eu tive que renunciar, né, à diretoria por ser candidato à reeleição, mas pré-candidato, na verdade, à reeleição nesse momento. Então, eu saí da diretoria da MUP agora nesse último ano, né, pelo prazo de descompatibilização, mas um pouco de contribuição que a gente pode ajudar aí a Associação dos Municípios Pernambucanos. Prefeito, seu pai anteriormente, o senador e líder do governo Bolsonaro, Fernando Bezerra Coelho, disse que apesar, em um certo momento, ele disse que fora as divergências políticas, mas taxou o governador como um grande líder no combate à Covid. Eu queria saber se o senhor concorda com a frase do seu pai.
Não, acho que, enfim, cada frase é muito pessoal, enfim, de quem a defere, né? Mas eu já fiz esse reconhecimento porque desde o início, e se você fizer essa pergunta também ao governador Paulo Câmara, ao próprio secretário André Longo, secretário estadual de saúde, eles vão poder dar esse depoimento de que desde o início desse problema da pandemia, nós não colocamos em momento algum a questão política para poder à frente de qualquer debate. Muito pelo contrário, a gente nem nesse assunto tocou, a gente sempre priorizou sempre a vida, priorizamos sempre as medidas de parceria que tinham que ser feitas para poder viabilizar os tratamentos, viabilizar a estrutura de retaguarda, estrutura de leitos, e isso, esse compromisso público administrativo, sempre se pautou primeiro do que do que o compromisso político, que é assim que tem que ser. Tanto de nossa parte aqui enquanto prefeitos, que temos a responsabilidade com todos os petrolenses, quanto do governador em relação ao povo pernambucano. Então, eu acho até que fazer um reconhecimento desse não tem nada, que algumas pessoas ainda falam, é uma sinalização política. Não, aí é querer tirar de tempo, é querer pegar, assim, fazer intriga onde não há. E eu acho que não precisa disso. Eu acho que a gente tem um momento de fazer política e a política é muito clara. Eu sou oposição ao governador e ponto. Não tem conversa. Como assim o senador é também. Até porque o senador é líder do governo Bolsonaro, então são posições bem antagônicas que estamos ocupando no campo político. Agora, por sermos adversários, não significa que somos inimigos. Até entre adversários existe respeito. E principalmente por sermos líderes públicos, nós temos a obrigação de zelar pela população que nos confiou o voto. Então a gente precisa saber separar isso muito bem, porque jamais a política tem que prevalecer sobre o interesse coletivo da população. Prefeito, eu queria lhe agradecer, dizer que estou muito satisfeito. O nosso bate-papo foi um bate-papo que eu tenho que registrar o senhor, bateu o recorde de todas. Opa, coisa boa. Bateu o recorde de todas as lives que eu fiz, eu tenho que notificar isso, de que chegou um número que eu realmente não pensei que ia chegar. Mas quero dizer que estou muito grato. Conto comigo aqui no blog. Vou repetir de novo, fico muito lisonjeado e sou admirador da sua gestão e do seu trabalho à frente de um município tão importante como Petrolina. E eu queria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais. Sim, primeiro eu quero te agradecer, enfim, o convite, né, a oportunidade de a gente fazer esse bate-papo. Com certeza, esse recorde de audiência é pela credibilidade, é pela história que se está construindo em todo o sertão do estado, em todo o interior de Pernambuco. Como eu disse, a internet ela é fundamental porque ela não existe barreira, ela é intransponível, né, ela pode ir para qualquer lugar. E isso é muito importante da gente poder se aproximar, principalmente nesse momento de pandemia, da gente se aproximar é, das pessoas, se aproximar e poder levar a comunicação. Quero te agradecer também por sempre pautar a boa informação, até porque em épocas de, eu costumo aqui chamar de mentira mesmo, que deram um nome chique para mentira, que é fake news, né? É mentira. Em época de notícia mentirosa, as pessoas tentam criar audiência propagando mentira. E você não, pelo que eu acompanho aí, vejo também pelo Instagram e principalmente pelo blog, a gente vê que você se pauta pela notícia. Ela pode ser dura, pode ser ruim, pode ser boa, mas é a notícia, não tem como mudá-la. E você sempre se pautou por esses critérios e é por isso que tem todo esse reconhecimento de toda essa galera que está comentando aqui, que está acompanhando esse bate-papo. Então, te agradecer também pela oportunidade, agradecer a todo mundo que participou aqui. Tem uma porrada de comentários aí espalhado, que vai dar um trabalhinho para responder, mas agradecer a todo mundo que comentou aqui no live, no nosso bate-papo, e reforçar, né? Reforçar de que o que a gente disse aqui no início, o coronavírus ele não passou, o coronavírus continua presente, precisamos nos cuidar, precisamos usar a máscara, é importante dizer também, até que estamos sem máscara, porque eu estou na minha casa, imagino que você esteja também na sua, então, enfim, a gente pode não usar máscara em casa, mas se for sair de casa, usa máscara, as etiquetas de higiene, de limpar a mão, na hora do espirro, álcool 70, álcool já, enfim, está todo mundo já craque nesse negócio, não precisa estar repetindo, que isso é o melhor remédio, a melhor prevenção, são todas essas medidas para que a gente possa ter mais oportunidade de nos encontrar virtualmente ou com fé em Deus, muito em breve a gente possa estar comendo um bodinho junto, comendo um peixe, tomando um suco, botando um papo em dia aí, viajando o sertão do nosso estado, conhecendo ainda mais esse povo dinâmico, alegre, vencedor, esse povo sertanejo corajoso que é
o nosso povo pernambucano. Então, FIFA, muito obrigado aí. O convite está feito para vir conhecer Petrolina quando você puder, até para poder testemunhar as obras, enfim, vendo mesmo de olho cru, tocando nas obras, né, para ver aqui a realidade da nossa cidade. Petrolina é a cidade que mais gera emprego no interior do Pernambuco, é a cidade que tem a melhor educação básica nas grandes cidades, é a cidade que tem a melhor política social de Pernambuco, é a cidade referência na segurança, que está entre as 5 mais pacíficas e seguras do nosso estado. Então, tem muito motivo para vir conhecer. E fora que a gente é abençoado com esse Rio São Francisco aqui, todos os dias, né, abençoando o nosso velho Chico, abençoando o nosso povo. Então, vai ser uma alegria te receber aqui e receber a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, prefeito, por tudo. Com certeza, quando passar a pandemia, vou fazer uma visita aí. Muito obrigado, boa Tá noite, bom. fique com Grande Deus. abraço. Boa noite. Até mais. Boa noite.